Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de estatística, hoje eu vou apresentar para vocês algumas maneiras de compararem duas médias amostrais distintas. Estou deixando entre aspas para você entender por quê, tá? Depois eu explico o que eu quero dizer com distintas. Então pessoal, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei para vocês sobre média populacional e desvio padrão, pessoal, em aulas anteriores. Quando nós trabalhamos com amostras, nós trabalhamos com o tested student, que é chamada uma estatística não paramétrica. Eu trabalho com a média amostral e a estimativa do desvio padrão. E o teste T, como é feito o teste T, e o intervalo de confiança para a média. Então, pessoal, normalmente eu faço isso para comparar a minha média populacional, que é um valor conhecido, com a minha média amostral para saber se elas são estatisticamente iguais. Agora, pessoal, o que eu chamo de médias distintas? Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, eu posso estar querendo me referir a uma mesma amostra determinada por dois métodos diferentes. Como assim? Imagina que eu tenho o método oficial para determinar sódio em leite. E eu desenvolvo um método para determinar sódio em leite. Eu quero saber se os valores são estatisticamente iguais obtidos, tudo bem? Então, eu estou propondo um método novo, eu quero saber se ele dá o mesmo valor que o método oficial. Então, mesma amostra, mesmo analista, métodos diferentes. Pode ser também uma mesma amostra determinada por dois analistas diferentes empregando o mesmo método. Como assim? Supondo que eu tenho um analista experiente, mas está para se aposentar. Eu quero saber se o meu analista em treinamento consegue obter valores estatisticamente iguais naquele método que o meu analista experiente. Então, eu ponho os dois para realizar o mesmo procedimento, com a mesma amostra. Eles vão ter uma gama de valores diferentes, obviamente, e eu quero comparar os dois para saber se eles são estatisticamente iguais. Então, são médias distintas, então eu posso compará-las para saber se elas são significativamente iguais, entenderam? Outra forma é duas amostras diferentes, determinadas pelo mesmo método. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre uso nas minhas palestras de Química Forense e também citei na minha tese, que foi uma proposta de professores de Química Analítica. O que eles fizeram? Eles simularam uma cena de crime. Então, eles apresentaram para os alunos que, teoricamente, um cadáver foi encontrado numa plantação e no carro do suspeito tinha uma amostra de solo. Só que o suspeito afirmava que estava, no horário do crime, em outro lugar, bem distante da plantação onde o corpo teria sido encontrado. Tudo bem? De novo, pessoal, era uma simulação. A proposta dos professores, está até no artigo, era para os alunos começarem a desenvolver o raciocínio analítico e estatístico e também introduzir um pouco de química forense, né, pelo princípio de Locard. O que aconteceu no resultado? Então, os alunos coletaram o solo da plantação do local do crime, da plantação onde o suspeito dizia que estava e do carro do suspeito. Fizeram o mesmo procedimento para as três amostras e compararam as médias par a par, ou seja, plantação local do crime, carro do suspeito, plantação distinta, solo, carro suspeito. Eles viram que, estatisticamente, a composição elementar era igual entre a cena de crime e o solo, e estatisticamente diferente a composição elementar do local álibi, né, onde o suspeito estava, e do carro. Bem, aplicando esses conceitos aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos então um exemplo, pessoal. Olha, uma empresa propôs um novo método para análise de chumbo em água de rio e comparou com o método oficial. E os resultados obtidos são esses aqui em micrograma por litro. Então tem o método proposto e o método oficial. E a pergunta é:
os métodos apresentam o mesmo resultado? Então vamos começar, pessoal. O método proposto foi feito 6 medidas. Ele apresentou na média 19,61 microgramas por litro e a estimativa de desvio padrão de 0,60. O método oficial foi feito com a mesma amostra, 7 medidas. A média foi 19,30 e a estimativa do desvio padrão 0,30. Então, esses métodos estão apresentando o mesmo resultado? Primeira coisa, pessoal, nós precisamos fazer a comparação da precisão pelo teste F, que é um teste de comparação de variâncias, ou seja, a variância é a estimativa do desvio padrão ao quadrado, ou o desvio padrão ao quadrado se estiver trabalhando com médias populacionais. É simples o F calculado, sempre nós vamos colocar a maior estimativa do desvio padrão ao quadrado pela menor, para o valor da acima de 1 sempre. No meu caso, 0,60 ao quadrado sobre 0,30 ao quadrado dá 4,11. Tudo bem, pessoal? Daí eu comparo o F calculado, se ele for menor que o F tabelado, vou apresentar para vocês uma tabela, eu posso dizer que as precisões, né, as estimativas do desvio padrão, fazem parte da mesma distribuição. Tudo bem? O F calculado tem que ser menor que o F tabelado. Temos aqui, pessoal, um exemplo de uma tabela que eu tirei do livro do professor Bruns, de como fazer experimentos. Se você olhar em fins de livro de estatística, química analítica, tem várias tabelas. Como elas funcionam, pessoal? Você tem, na horizontal, na primeira linha, você tem Ni1 e vários valores de grau de liberdade. É o grau de liberdade do numerador. Bem, ou seja, o número ficou acima da divisão. E na vertical, na primeira coluna, temos Ni2, que são os graus de liberdade do denominador. E para cada distribuição F, com precisão que eu quero, né, com o nível de aceitação que eu quero, tem uma tabela diferente, tudo bem? Então eu já peguei a de 5%, que é a que se trabalha em química analítica. Então, no numerador ficou o 0,60, que foi o meu método proposto, que foram 6 medidas. 6 medidas, 5 graus de liberdade, então eu preciso avaliar nessa coluna. No denominador do divisor ficou o 0,30, que foram feitos pelo método proposto, 7 medidas. 7 medidas, 6 graus de liberdade. Então, o F tabelado, ou F crítico também, 4,39. 4,11 é menor que 4,39, então eu posso dizer que os métodos deram a mesma precisão, ou que a precisão, as duas estimativas do desvio padrão, fazem parte da mesma população de distribuições, imaginando uma população total, tudo bem? Então eu posso seguir. Muito cuidado, pessoal, para não inverter os valores. Imagina que desse 4,80, só que na hora de fazer a avaliação eu invertesse e acabasse mudando o numerador do denominador, eu ia ter 4,95, por exemplo, invertendo o numerador e o denominador, não dá o mesmo valor, e eu poderia acabar aprovando um valor rejeitado. Então, sempre tenham muito cuidado na hora de ler a tabela F, tudo bem? Para não cometer equívocos. Agora, pessoal, nós vamos fazer o cálculo do T do student. Quando eu tenho duas médias, pessoal, eu preciso fazer o cálculo do T dessa forma, a diferença das médias sobre o desvio padrão pulled, ou desvio padrão combinado, raiz da soma das medidas pelo produto das medidas, tudo bem? Ah, mas é o grau de liberdade ou o número? Pessoal, eu pesquisei bastante e no livro do Skug, pelo menos a 8ª edição que eu tenho, tá os números. Mas eu fiz o grau de liberdade e não dá tanta diferença também, tá, pessoal? Então, acho que não é tão significativo nesse momento. E, de novo, se o t calculado for menor que o t tabelado, nós podemos aceitar que as médias são estatisticamente iguais. Só que agora o t, pessoal, eu vou olhar com 95%, né,
de aceitação ou 5% de rejeição. E os graus de liberdade da T, eu vou fazer N1 mais N2 menos 2. Ou seja, 7 mais 6, 3 menos 2, 11. Então, eu tenho 11 graus de liberdade agora. E para 11 graus de liberdade e 95% de aceitação, o meu T é 1,796. Tudo bem? Agora, o que é o desvio padrão combinado, ou S-Purity também, você vai achar várias vezes? É a combinação da estimativa dos desvios padrões. É como se fosse a média dos desvios padrões, tudo bem? Então, eu faço média ponderada em função do número de leituras. Então, eu pego N1 vezes S1 ao quadrado, mais N2 vezes S2 ao quadrado, divido pela soma de N1 mais N2 e tiro a raiz quadrada. Bem, na verdade, seria da variância. Lembra que variância é desvio padrão ao quadrado. No meu caso, eu vou achar 0,46 no meu exemplo. Vamos então ao cálculo do T. Eu tenho que a diferença das minhas médias é 0,31. O desvio padrão combinado, né, o S puro de 0,46. A soma de N1 e N2, 13. O produto, 42. Então, se eu fizer essa conta, eu vou achar o valor de T de 1,21. Como 1,21 é menor que 1,796, nós podemos aceitar que a média 1 é igual à média 2. Outra maneira, pessoal, é fazer o intervalo de confiança da diferença das médias. Se eu tenho que x1 é igual a x2, né, as médias, eu posso falar que a diferença delas é zero. Tudo bem? Então, a diferença das médias é 0,31. E eu faço intervalo de confiança, que agora o T tabelado, de 11 graus de liberdade e 95% de confiabilidade, o desvio padrão combinado e a raiz da soma vezes os produtos dos N's. E se no meu intervalo de confiança estiver o zero, eu posso aceitar que x1 é igual a x2, as médias. Então, calculamos aqui o intervalo de confiança, tá, pessoal? Então, o intervalo de confiança, a diferença das médias é 0,31 mais ou menos 1,75. Então, o meu intervalo de confiança para a diferença das médias vai de menos 1,16 até 1,78. Então, o zero pertence a esse intervalo de confiança, está contido nesse intervalo de confiança, nesse conjunto. Então, eu também posso considerar que as minhas médias são iguais. Tudo bem, pessoal? Então, duas maneiras de fazer a comparação de médias manualmente. Agora, vamos ver no Excel também duas maneiras de se fazer a comparação de médias. Agora, pessoal, vamos ver no Excel como fica duas formas de fazer o teste F e o teste T. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui primeiro o teste F. Para fazer o teste F, pessoal, já tem uma fórmula que é igual teste.f. Então, ele vai pedir duas matrizes, ou seja, dois conjuntos de dados. Selecionamos o primeiro, ponto e vírgula, o segundo. A ordem, pessoal, não importa. Qualquer ordem você colocar, ele vai calcular igual. Deu Enter. Deu esse valor. Esse valor chama p-value, o valor P, que é o valor de probabilidade da exclusão. O que quer dizer? É a área que fica fora da minha distribuição. Então, a curva F também tem uma forma de sino igual à curva da distribuição normal e a curva TST. Ela é um pouco distorcida e ela é sempre unicaudal, ou seja, sempre eu deixo uma área fora, que é a área de exclusão. Normalmente, como eu falei, em química analítica, nós trabalhamos com 95% de confiança. Ou seja, 95% está dentro da curva e 5% está fora. Quando esse p-valor, quer dizer que o valor tipo, tem o F crítico e o valor está falando depois para excluir. Se esse valor é maior que o valor de exclusão, no caso 0,05, eu assumo que as variâncias são iguais, tudo bem? Então, está acima de 0,05, eu posso fazer o teste TT.
Como a gente faz teste T agora? Igual. A fórmula é teste T. E agora está pedindo matriz 1. Eu seleciono a matriz 1, ponto e vírgula, a matriz 2, ponto e vírgula, caudas. O que quer dizer? Eu posso estar trabalhando com uma distribuição chamada de bicaudal, ou seja, eu estou trabalhando com probabilidades iguais os dois lados da média, ou monocaudal, que é distribuição além de uma média. Tudo bem? Normalmente a gente trabalha com monocaudal, tá, gente? Não sei. E ponto e vírgula. Agora, pessoal, aparece a opção 1, 2 ou 3, que é o tipo. Mano, 1, tipo par. Quer dizer, é pareado. O teste é pareado que a gente vai ver na próxima aula. Vou explicar depois. Se eu colocar aqui, ele obrigatoriamente tem que ter o número de iguais nas duas matrizes, né? O n igual. Ele já vai dar um erro. Ó, a gente tem aqui 2. Variação igual de duas amostras ou variação desigual. Ou seja, eu realmente tenho dois conjuntos de dados que não são a princípio correlacionados e a variância é igual. Então é o tipo 2 que eu quero. Tudo bem? Agora eu fecho, parênteses, dou um Enter. Deu 0,12. Também é um valor P de área, ou seja, é a área que está ficando fora do meu T crítico. Então está ficando 12%, quer dizer que é maior que 5%, então também é aceito, é maior que 0,05. É dessa forma que fazemos a avaliação do teste T e do teste F. Bem, agora tem outra forma também que é pela análise de dados. Para isso, pessoal, vocês precisam habilitar alguns suplementos. Nem todo Excel tem, por isso que eu fiz as duas formas. O meu é o 365. Então, você vier em arquivo, opções, vem aqui, ó, suplementos, tá vendo? Vai se gerenciar suplementos Excel. Eu vou dar ir. Daí eu já coloquei aqui, ó. Eu tenho que ativar esse análise, ferramentas de análise. Já ativei, então dou OK. Na hora que eu vier em dados aqui, vai aparecer essa janela, análise de dados. Quando eu clicar, vai abrir uma outra janela, que tem vários testes estatísticos. Vamos fazer o teste F primeiro. Ó, teste F, duas amostras para variâncias. Lembra, o teste F é sempre análise de variância, que é o desvio de padrão ao quadrado. Ele compara duas. Ó, vai perguntar, qual o intervalo da primeira variável? É o A. Estou marcando o nome porque vai ser importante depois. O B, mesma coisa. Segundo intervalo. Agora eu vou clicar em rótulos. O que vai entender? Ele vai entender que esses dois aqui, pessoal, são os rótulos das minhas amostras, o nome delas, tudo bem? O alfa de 005, a gente trabalha. Daí, opção de saída, onde vai aparecer meu resultado? Eu posso deixar a nova planilha, daí vai abrir uma planilha 2 com resultado, ou marcar um intervalo. Eu vou selecionar aqui para deixar a mesma planilha. Então ele vai colocar, aqui eu clico, no F1 ele vai começar por resultados. Então, dando OK, aparece essa tabela aqui. Então, a média, as variâncias, ou seja, o estimativo de desvio padrão ao quadrado, as observações, os graus de liberdade. O F, que é o F calculado, pessoal, 4,11, ele usou mais casas aqui. E o F crítico, que é o F tabelado. Notem, F menor que F tabelado, temos que aceitar, então, aceitamos que as estimativas e o padrão são iguais. E o P, agora eu não sei porque esse P é diferente daqui, gente, mas tipo, está acima de 0,05, quer dizer que nós aceitamos. Então as variâncias são iguais. Vamos fazer o teste F. De novo aqui em análise de dados. Temos aqui teste F para par das médias, que é o teste pareado.
duas amostras presumindo variâncias equivalentes e duas amostras presumindo variâncias diferentes. Então seria o teste 1, teste 2, teste 3. A gente vai fazer de novo o 2. Ok? De novo, selecionar os intervalos, o rótulo. Agora, hipótese da diferença da média. Se eu deixar isso aqui em branco, ele vai entender que é zero, tudo bem? De novo, alfa de 0,05. O intervalo de saída, nós vamos deixar aqui embaixo. Ok. De novo, pessoal, aqui o t calculado. Ó, o p-valor, dessa vez, deu igual, tá vendo? Então, é maior que 0,05. E, ó, o t calculado, t monocaudal e bicaudal. Como o t está sempre menor que os valores tabelados, que serão esses daqui, né? Esses são os valores tabelados. Quer dizer, então, que, novamente, nós podemos aceitar a hipótese nula que as duas médias são iguais. Tudo bem, pessoal? Então, duas formas de fazer o teste T agora no Excel. E como interpretar os valores também. Tudo bem, pessoal? A única coisa que realmente não consegui explicar é porque os T's são diferentes aqui e aqui, os F's no caso, né? Mas vocês podem ver que o F calculado é menor que o crítico, quer dizer então que nós aceitamos a hipótese nula, que as médias são iguais. Tudo bem, pessoal? Essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o assunto. Por favor, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem as notificações para receber comunicado de novos envios e vídeos para do canal. Também sigam o canal nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser deixadas ou nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com. Então espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!